Beleza, pessoal? Um desafio aqui algoritmo. Faça um programa em Visual G que lê enquanto não for digitado o número 9.999 valores inteiros ou reais. Calcule sua média. Exemplo, se o usuário digitar 5, 2, 3 e 10 e por último 9.999, tem que ser feito um cálculo igual está aqui nessa fórmula. 5 mais 2, mais 3, mais 10 dividido por 4, que é a fórmula de média, né? Que você divide a quantidade de números pela quantidade de repetições. 1, 2, 3, 4. Aí você divide por 4 e vai chegar na média. Escrever o resultado é o que está pedindo. Então aqui ele deu um exemplo de como seria a média, né? Como seria o cálculo de média. Então você vai exibir somente o resultado do cálculo. Você não precisa exibir esses números aqui desse jeito. Então a gente vai subscrever a variável média várias vezes. A gente vai usar o laço de repetição enquanto, tá? E a gente não vai usar o Visual G. Eu não gosto do Visual G, acho muito limitado e eu prefiro o Portugal Studio. Eu vou fazer no Portugal Studio, mas a lógica é a mesma. Tudo que você precisa fazer é pegar e adaptar no seu Visual G, tá bom? Só para você ficar tranquilo aí. Então, eu estou aqui com o Visual G aberto, né? Com o Visual G, com o Portugal Studio, e a gente vai começar declarando as variáveis do tipo real, já que as variáveis têm que ser inteiro ou real, então vamos declarar do tipo real aqui. A gente vai declarar uma variável com o nome de número, que vai ser a variável que vai receber os números. A gente vai iniciar ela com 0. A gente vai declarar também uma variável com o nome de count, de contador mesmo. Essa variável também vai inicializar com 0. E por último, a gente vai declarar também a variável que vai armazenar a média. Essa variável também vai começar com 0. Você vê que eu inicializei todas as variáveis aqui em cima. E aí aqui a gente vai começar a criar o nosso loop de repetição enquanto, tá? Então a gente vai digitar aqui o enquanto. Eu acho que o Portugal Studio faz mais sentido a sintaxe do que o Visual G. Então aqui seria o enquanto, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer o seguinte: enquanto o número for diferente, enquanto a variável número que eu estou digitando lá for diferente de 9.999, ele vai fazer alguma coisa para mim. Enquanto for diferente, ele vai fazer alguma coisa para mim. E o que ele vai fazer? Ele vai, primeiramente, o contador ele vai somar mais 1. Então, toda vez que isso aqui repetir, o contador vai adicionar 1 na sua variável. O primeiro loop que eu digitar ou escreva, aí o contador vai passar a valer 1. O segundo loop, o contador passa a valer 2. Terceiro loop, o contador passa a valer 3. E assim por diante. E aí eu vou coletar, né? Então, já que ele vai ficar escrevendo, né? Eu vou coletar aqui o número. Para isso acontecer, eu tenho que coletar. Então, eu vou dizer: digite um número ou 9999 para sair, para finalizar. Então eu estou dizendo ao usuário para ele digitar um número ou 999 para finalizar. E aí aqui eu vou receber tudo que o usuário for digitando. Então eu vou usar aqui o comando leia e vou armazenar esses números que ele vai digitar, né, que serão usados para cálculo de média na variável número. Se eu testar isso aqui do jeito que está aqui, ó, você pode ver que está funcionando, né, o nosso contador. O contador está funcionando. Ó, digito 2, digito 3, digito 4, digito 5, 7 e assim por diante. Aí se eu digitar 9999, ele para, ó, finaliza. Então até aqui o loop está funcionando, não está um loop infinito. Beleza. Então o que a gente vai fazer agora que a gente já começou, né? A gente já povoa a variável contador, né? Cada vez que o loop acontece, ele soma mais 1. Isso aqui é um incremento. É a mesma coisa de contador é igual a contador mais 1. É a mesma coisa. Ele simplesmente soma mais 1. E se você for ver direitinho, a variável contador ela está valendo aqui nesse teste, ó, ela está valendo 1, 2,
3, 4, 5, 6. Então, fora do enquanto, eu vou colocar um escreva aqui só para você ver quanto que a variável, para você acompanhar quanto que a variável contador está valendo. Vou chamar de repetições. Repetições, e aí aqui eu vou colocar a variável cont. E aí aqui eu vou fazer de novo para você ver, ó. Digamos que eu quero calcular 2, a média de 2 mais 2 mais 2. Já coloquei o 2 3 vezes, né? Então a fórmula seria 2 mais 2 mais 2 dividido por 3, correto? Aí aqui eu digito o 999 para sair. Quando eu digito, você vê que a quantidade de repetições, ó, retornou aqui para mim, é 4. Tá? É 4, então guarda isso na mente. A variável cont repetiu 4 vezes, porque o último loop foi o loop que eu digitei o 9.999 para sair do programa. Tá ok? Eu vou fazer o cálculo da média aqui dentro do loop, você vai ver que não vai dar certo. Tá? Não vai dar certo, eu acho que você já deve ter tentado, mas vamos fazer assim que a gente vai resolvendo o problema caso a caso. Eu vou pegar a variável média, e essa variável média vai receber ela mesmo, mais o número digitado. Vou colocar entre parênteses de acordo com o que está aqui no enunciado. E vou dividir pela variável cont. O que está acontecendo aqui? Significa dizer o seguinte: se eu digitar 2 no primeiro loop, a variável média vale 0 no primeiro loop. O contador vale 0 também. Quando eu passo do leia, o contador passa a valer 1, né? Ou seja, é a mesma coisa de eu estar dividindo 0. 0 é igual 0 mais o número que eu digitar, no caso 2, dividido por cont. Então, no final, a média aqui, no primeiro loop, valeria 2. No segundo loop, a variável média valeria 4. No terceiro loop, a variável média valeria 5. Vamos fazer um teste só para você ver o que vai acontecer. Ó, número de repetições 5. Eu vou colocar aqui a média. Eu vou retornar o valor da variável média aqui embaixo. Vou colocar assim. Média. E aí aqui eu vou colocar um barra N para dar uma quebra de linha. Tá? Vou colocar barra N nos dois. E vou colocar aqui o valor da variável média. Você vai ver o que vai retornar. Vamos fazer de novo. 2, 2, 2, 2. Tá? A média de 2. Mais 2, mais 2, mais 2. Teria que ser dividido por 4, né? Aí aqui por último eu vou digitar o 999 para sair. Observa que a média que ele retornou para mim foi uma média completamente absurda. Porque na verdade o cálculo que ele fez aqui foi esse. Ó. Eu vou colocar aqui para você ver o cálculo que foi feito. O cálculo que foi feito aqui foi... foi quantos 2 que eu digitei? 1, 2, 3, 4. Foi assim, ó. Foi 2... mais 2, mais 2, mais 2, mais 9.999. Isso aqui tudo, o cálculo que foi feito foi esse, ó, dividido por 5. Tá errado. Teria que ser 2, mais 2, mais 2, mais 2, dividido por 4. Esse que tem que ser o cálculo. Como é que eu resolvo isso? Como é que eu evito que a variável número, o último número digitado, seja ignorado? Eu tenho que fazer isso. Então a gente vai apagar isso aqui, vai deixar o contador do jeito que está ali, sem problema nenhum, tá? E vai deixar aqui o resultado sendo exibido. E aqui fora do enquanto, a gente vai pegar, a gente vai zerar, a gente vai diminuir 1 na variável cont, para a variável cont passar a valer exatamente a quantidade de vezes que eu preciso dividir pela variável média. Então, a gente vai pegar aqui a variável cont, vai dizer cont é igual a cont menos 1. Bom, já resolvi um problema. Ou seja, a variável cont no final aqui, ela não vai repetir 5 vezes aqui, ó. Ela vai repetir somente 1, 2, 3, 4. Ela vai valer 4. Na verdade, quando ela chegar fora do loop, ela vai valer 5, só que eu vou forçar ela a decrementar e diminuir 1. Então ela vai passar a valer 4 ou 3, dependendo do que você vai digitar.
Então aqui a gente diminuiu 1 na variável const. A segunda coisa que a gente vai fazer é pegar a variável média e remover esse 999 aí da variável média. Só que antes disso a gente tem que incrementar o valor da variável número. Toda vez que somar mais um, a gente tem que incrementar esse valor. A gente tem que sobrescrever somando. E a gente vai fazer aqui tranquilo. A gente vai vir aqui, ó, depois do contador e vai colocar média é igual a média mais número. A gente vai fazer isso. A gente não vai fazer o cálculo aqui, mas a gente vai pelo menos incrementar. Então, ó, digitei 2, um exemplo, digitei 2. Primeiro loop, a variável média vai valer 2. Ela estava valendo 0, ela passa a valer 2. Segundo loop, a variável média, se eu digitar 2 de novo, vai valer 4. Terceiro loop, a variável média vai valer 6. Quarto loop, a variável média vai valer 8. Quinto loop, a variável média vai valer 8 mais 9.999. Vai mais de 1.000 e cacetada que vai valer. Então a gente tem que, quando o loop encerrar, o loop vai encerrar com um valor exagerado, que eu não quero fazer o cálculo de 9.999. Eu quero fazer o cálculo de tudo que foi digitado antes de 9.999. Então o que eu vou fazer? Já que aqui nunca muda, é sempre 9.999, esse é o número que eu digito para finalizar o loop, eu venho aqui e digo que média ela vai ser igual a média menos 999, tá? E aí você vai ver quanto que o contador vai valer agora e quanto que a média vai valer agora. Vai ficar quase perfeito. Quase perfeito. Ó, vou digitar 2, 2, 2. Agora eu vou finalizar. Vou digitar 9.999. A variável média tem que valer 6 e não 1.005, né? Que valeria 1.005 aí, somando aí tudo. Vamos dar um Enter? Pronto, está perfeitamente. Eu já consegui diminuir o número de repetições com esse cálculo aqui. Cont é igual a cont menos 1. Né? Consegui também tirar o 9.999 simplesmente colocando aqui. Média é igual a média menos 9.999. Agora, meu querido, facilitou muito a sua vida. E aqui tudo que você vai fazer, é vir aqui e digitar a média. É igual a média dividido pelo contador. Pronto, agora você já tem a média. Veja, é a mesma coisa que você está fazendo aqui. Ó, digita 2, 2, 2. É a mesma coisa que está pegando 6 e dividindo por 3. Aí agora você vai ter a média correta. 2, 2, 2. Agora 9.999. Tá aí a média corretíssima. Você entendeu? Então, é um algoritmo simples, tá? Eu vou comentar aqui o algoritmo e fazer uma reexplicação de novo. Bom, aqui eu declarei 3 variáveis, a variável número, a variável contador e a variável média. Do tipo real, né? Ou seja, com casas decimais. E a variável número... Aqui eu iniciei o enquanto, né? E simplesmente usei um operador aqui lógico diferente de. Então eu estou dizendo o seguinte: enquanto a variável número for diferente de 9.999, ele vai realizar alguma coisinha para mim. E tudo que eu quero que faça é que eu colete dados através do comando leia, armazeno esses dados, números, né, na variável número, e quero também que a variável contador de 0 incremente mais 1 toda vez que esse loop for digitado. E toda vez que eu chegar aqui na linha 14, a média ela vai receber ela mesma mais o número que o usuário digitou. Então será feita uma subscrição aqui de dados, né? Se a média no primeiro loop foi 2, e você digitou 3 no segundo, a variável média vai passar a valer 5 e assim por diante, tá bom? Então, esse vai ser o papel do enquanto. Aí, para mim ajustar as configurações do enquanto, eu preciso tirar 1, porque
O loop ele acontece uma vez a mais. Ele acontece uma vez a mais porque ele precisa coletar o valor de 9.999 para finalizar. Assim sendo, tudo bem, colete o valor, aí ele sai do loop e vem para cá, para a linha 16. Quando ele chega na linha 16, eu pego a variável contador e diminuo 1. Então, se você quer fazer uma média entre 4 números, você acabou digitando 5 números, né? Você digitou os 4 números que você quer fazer a média e digitou o 9.999. Então o loop se repetiu 5 vezes, então você tem que vir aqui e fazer o cálculo. Conte é igual a conte menos 1, passaria a valer 4. Aí depois o próximo cálculo é tirar o 9.999 do cálculo, porque está errado, ele não pode continuar aqui. Então você pega a variável média e diz que ela é igual ela menos 9.999. Pronto, você já limpou a variável média e ficou só os dados dos números, só os dados somados dos números. E aí por último você faz o cálculo de média aqui, ó, sem problema nenhum. Você vê que eu não usei nenhum parênteses que não precisa. Beleza? Espero ter te ajudado, tá? E é isso, tamo junto, se inscreve no canal e deixa seu like, muito importante, viu?